Salve, salve, rapaziada. Final de jogo, Palmeiras 3, São Paulo 1. Vamos lá falar um pouquinho sobre o melhor clássico do campeonato. Talvez o melhor jogo do campeonato também, pelo menos dos que eu vi. Mais uma vitória do Palmeiras, em um segundo tempo tranquilo, vitória merecida. Mas antes disso, se inscrevam no canal, curtem, compartilhem, comentem, ativem o sininho da parada. Quando eu postar o vídeo, subir o vídeo, quando subir o vídeo já vai aparecer ali, pá. Você já dá aquela curtida marota, já compartilha, já comenta, ajuda nós, essa é a melhor forma de ajudar, certo? E também às 9 horas, logo depois desse vídeo aqui, quando eu postar às 9 horas, canal com todo respeito. Vai lá que vai ter programa muito louco, rapaziada, gente boa, da hora. Vamos dar risada lá, falar de futebol, falar de Big Brother, falar besteira. Vambora. Canal com todo respeito. Se inscreve lá também, 9 horas, encosta lá com nós. E é isso. Palmeiras 3, São Paulo 1, vitória merecida, vitória justa. Num primeiro tempo muito bom. Das duas equipes, acredito que tenha sido o melhor primeiro tempo do ano até agora, tanto do Palmeiras quanto do São Paulo. Falar um pouco primeiro do Palmeiras. Palmeiras que vem revezando o seu time, então com isso falta entrosamento, falta intensidade, coisa que foi cobrada pelo Abel Ferreira na última partida, na cacetada que tomou do Novo Horizontino, e hoje teve isso. Teve intensidade, teve vontade, teve jogo, teve disputa de clássico realmente, com o Maurício para mim melhor em campo. O Maurício, o cara que estava dando o ritmo, armando, dando velocidade. Mas eu sou muito fã do Marlon Freitas. Para mim, o Marlon Freitas vai ser o cara do Palmeiras esse ano, de verdade. Vai ser o cara que vai dar o ritmo, vai ser o cara que vai proteger a defesa, vai ser o cara que vai fazer a saída de bola. Muito bom jogador, muito bom jogador. Alô, Ancelotti. Vamos ver aí se ele não merece um lugarzinho aí, pelo menos na reserva ali, se precisar, né, mano? Talvez eu esteja exagerando, mas eu sou fã do futebol dele. E o Palmeiras fez um primeiro tempo onde, logo no começo da partida, né, o São Paulo começa o jogo tentando impor o ritmo, tentando tomar a iniciativa, até que começa bem. Mas com 8 minutos o Maurício acha um chute de fora da área, que na minha visão, o Rafael falhou, porque o chute saiu fraco, foi no canto, mas saiu fraco. E ele cai antes e não consegue chegar na bola. Então, para mim, não foi frango, mas uma falha perto das defesas que ele costuma fazer aí. Ele não poderia ter tomado aquele gol. E aí, quando faz o gol, o Palmeiras parecia que ia começar a tomar conta do jogo. Parecia que ia começar a tomar conta do jogo, mas não foi isso que aconteceu. São Paulo não sentiu o jogo, São Paulo não sentiu o gol, na verdade, e continuou tentando tomar a iniciativa, continuou tentando ir para cima e consegue um empate. Consegue um empate, merecido também, porque apesar do Luciano ter sido apagado do jogo, não apareceu muito, ele pelo menos briga, enche o saco, puxa a marcação. Aí numa falha do Carlos Miguel lá, o Bobadilha faz o gol, mais uma bola aérea. Precisa ser corrigida essa defesa do Palmeiras, a bola aérea, né? Mesma coisa do primeiro gol contra o Novo Horizontino, bola no primeiro pau, confusão, bola sobra pro Bobadilha. Bobadilha chuta em cima do Carlos Miguel, passa debaixo das pernas, ele toma o gol aí. São Paulo empatando e dando resultado justo. Resultado justo, esse era o resultado, porque os dois times jogaram bem. Do lado do São Paulo, o Marcos Antônio, ele é muito bom jogador. Infelizmente, para o torcedor do São Paulo, não tem um cara do mesmo nível ali, não tem um cara do mesmo nível do Marcos Antônio no meio campo, porque ele é muito bom, ele dá o ritmo, ele consegue ter velocidade, ele é habilidoso, ele chega na área, ele é muito bom jogador. O Mike também, se tiver a cabeça no lugar, ele vai, ele vai render bons frutos pro São Paulo, também é muito bom jogador, mas precisa ter uma cabeça no lugar, ele é muito nervoso, parece que ele desestabiliza rápido, né? Então, se ele colocar a cabeça no lugar, ele vai render frutos para o São Paulo, tanto financeiramente quanto esportivamente, né? E
O Nicolas também, um menino da base, muito bem na partida, muito bem no primeiro tempo, né? Então, foi um jogo igual. O empate foi justo, mas eu acho que o São Paulo ainda foi um pouquinho melhor por tomar a iniciativa do jogo e conseguir bloquear os contra-ataques. O Palmeiras ele não conseguiu contra-atacar, porque o São Paulo se impôs para cima do Palmeiras no primeiro tempo, só que e também conseguiu neutralizar os contra-ataques, principalmente, como eu falei, a saída de bola do Marlon Freitas, que é muito boa. Porque aí vai para o intervalo, os times voltam do mesmo jeito, só que logo no começo, uma baita jogada aí, o Flávio Lopes, uma baita jogada do Palmeiras. O Sousa, é sempre bom ressaltar o Sousa, né? Muito criticado, muito contestado. Eu acho que fez a melhor partida dele com a camisa do Palmeiras desde quando chegou. Dá um passe. Marlon Freitas começa a jogada, toca no Andrés Pereira solta no Sousa, o Sousa dá um tapa pro Flávio Lopes, o Flávio Lopes só dá um tapa por cima do Rafael, fazendo 2-1. E aí o Palmeiras toma conta do segundo tempo, toma conta do jogo, Palmeiras toma conta do jogo com o Maurício muito bem, o Alan entra na partida e começa a causar pesadelo na defesa são paulina. Uma defesa consistente sem passar susto com o Gustavo Gomes, muito bom jogador também. E o Piquerez estreou no ano, acho que foi a melhor partida nos últimos 2 anos do Piquerez hoje também. O Palmeiras tomou conta e logo fez o terceiro gol. Depois do terceiro gol, o jogo acabou. São Paulo fez algumas mudanças ainda, só que aí que tá. Ontem eu até falei que eu achei que o Palmeiras ia golear e o Crespo ia cair e o Abel ia xingar a torcida, né? Porque o Abel não gosta de ser criticado e hoje foi uma vitória convincente. Toda vez é isso. Toma uma cacetada num dia, no outro ele vai lá e ganha um jogo importante, um jogo grande, com autoridade. Por isso que não dá para entender o que a torcida do Palmeiras critica e fala tanto do Abel, uma parte da torcida do Palmeiras, né? E com relação ao técnico, com relação ao Crespo, todo mundo fala que ele é bom, que ele é isso, que ele é aquilo, mas técnico bom é aquele que tem ideias, técnico bom é aquele que consegue mudar taticamente o jogo. E faz um tempo que as mudanças dele são só 6 por meia dúzia, apostando em gás novo. Hoje, por exemplo, na minha opinião, deu certo o Ferreirinha. Eu não entendo como que o Ferreirinha... Não é que o Ferreirinha é um Maradona, que o Ferreirinha é um Alan, por exemplo, é um Estevão. Mas nesse time do São Paulo não dá pro Ferreirinha ser reserva, na minha opinião. Ele entra no jogo e consegue fazer uma fumaça, consegue criar umas 2, 3 oportunidades ali jogando com o Marcos Antônio, que sumiu no segundo tempo, ele tendo que buscar a bola muito atrás, ele não é ali a posição dele, e na posição de volante lá, distribuindo o jogo, colaram a marcação em cima dele, ele sumiu da partida, e isso passou muito por isso a vitória do Palmeiras, mas enfim, o Crespo ele precisa ter ideias, ele precisa criar fatos novos no São Paulo, porque se continuar dessa forma, como eu falei lá no começo, São Paulo corre sério risco sim de cair no Campeonato Paulista e no Brasileiro. Só não está na zona de rebaixamento por conta do critério de desempate, que o Noroeste também empatou hoje em Campinas com a Ponte Preta, né? Teria que ganhar para o São Paulo entrar na zona de rebaixamento. Então, o São Paulo tem outro clássico contra o Santos, jogo difícil também, todo clássico é difícil. Então, é bom o São Paulino, o São Paulo, o Crespo, abrir o olho, que a situação tá perigosa. E o Palmeiras é isso. Palmeiras no Paulista, eu acredito que vai ser isso. Vai jogar um jogo nada a ver, vai tomar um calor de um time pequeno e jogo grande, jogo clássico, assim, vai entrar com intensidade, vai buscar a vitória o tempo todo para acalmar a torcida, sempre para dar resposta. Como é engraçado. Todo jogo que o time precisa dar uma resposta para a torcida, ele consegue. E hoje, apesar do São Paulo estar na situação que está, fez um belo primeiro tempo, mas o segundo tempo eu acho que é o mais próximo que o torcedor do Palmeiras espera
desse elenco e do seu treinador. Tá certo, rapaziada? Muito obrigado pela atenção de vocês. Se inscrevam no canal, curtem, compartilhem, ativem o sininho aí. E como eu sempre falo, a principal ajuda que vocês me dão é curtindo, comentando e compartilhando. E devagar e sempre estamos com 193 inscritos. Vamos tentar chegar aos 200 aí o mais rápido possível. E devagarzinho, trabalho de formiguinha, a gente chega lá. Tá certo? Muito obrigado, uma ótima noite e amanhã a gente volta.